Glória a Jesus. 1 Coríntios, primeiro capítulo, versículos 18 a 25. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Amém? Os irmãos acharam? Vejo aqui que a maioria achou. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Enquanto isso, eu tinha esquecido de colocar o microfone. Vou ajeitar isso aqui. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, estou já alguns meses atrás, comecei, mas fui interrompido, tanto pela convenção nacional, quanto depois por 3 semanas que não pude pisar na igreja, porque primeiro começou minha esposa a ter Covid, depois eu tive Covid, depois o Jonathan teve Covid, e ao mesmo tempo meus pais estavam tendo Covid. Então, para evitar espalhar mais, eu peguei e fiquei uma semana sem vir, além de, claro, não ter vindo por causa do final de semana em que nós tivemos a nossa convenção. Eu comecei a tratar o assunto do Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. E eu creio que isso é muito importante. Eu creio que esse assunto é extremamente necessário nos dias de hoje também. Nos dias de hoje, eu, como sempre, mas ultimamente mais ainda, estive buscando evidências naturais da existência de Deus, coisas em que a gente tem que olhar e falar, se não fosse Deus, não seria assim. E também, dentro daquilo que a gente tem como raciocínio, então eu estive estudando, como os irmãos sabem, sou alemão, então em alemão estava estudando uma coisa que, se quiser colocar o nome do seu filho, de Philosophische Gotteslehre, pode colocar quando ele nascer, Ele não vai ficar chateado. Filosofia do ensinamento de Deus, como os filósofos, através da história, ensinaram Deus ou falaram a respeito de Deus, e ao mesmo tempo também estou olhando para a palavra de Deus. Não que eu esteja precisando por causa da minha fé, mas eu creio que nos dias de hoje a fé está sendo grandemente desafiada. E principalmente eu vejo isso entre jovens. A grande maioria dos jovens, você ao olhar sair de uma escola, você vai ver jovens que zombam até da ideia de Deus, porque foram criados num ambiente onde Deus é colocado de lado. E outros, pelo fato de que cresceram até num meio, vou dizer assim, liberal, num meio onde tudo é possível, a consciência deles
não permite eles andarem com Deus. A Bíblia fala que nós temos que cuidar da nossa consciência, porque senão vamos fazer naufrágio da fé. Às vezes esses jovens olham para a vida dos seus pais, que dizem ser servos de Deus, e a vida desses seus pais gera conflito de consciência, de entendimento e de um monte de coisas, ou às vezes até, como eu disse, o pecado deles. Então é uma época em que a fé no Deus verdadeiro, tem sido desafiada. E a gente que é pastor, nós precisamos ter uma resposta para essas coisas. Nós precisamos ter alguma coisa, porque a Bíblia fala que devemos responder com mansidão a razão da esperança que nós temos. Nós temos que estar firmes o suficiente para ter algo para falar a respeito, né? Convicção, porque a nossa fé será provada. Amém, igreja? A nossa fé será provada. A nossa fidelidade a Deus será provada. Tudo aquilo que presta, tudo aquilo que tem valor, assim como o fogo é purificado e muita impureza é tirada, para que o ouro fique puro, assim também a nossa fé será provada, será purificada. E eu espero que aquilo que sobrar da prova da nossa fé seja algo de valor. Amém, igreja? Seja algo de valor. Então, eu estava aqui lendo essa passagem e quero dizer para vocês que desde o começo, a fé cristã foi polêmica. Foi polêmica, né? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala, olha, aquilo que nós pregamos ocasiona reações diferentes para públicos diferentes. Para os gregos, ele é loucura. Para os judeus, o evangelho é escândalo. Então, muitas vezes nós hoje queremos pregar um evangelho aceitável. Agora eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós temos que pregar o evangelho verdadeiro. Porque só a verdade liberta. Amém, igreja? Coisa parecida à verdade. É interessante. Você veja o que Satanás fez com Eva no jardim. Ele falou muita verdade no meio de um pouco de mentira. A consequência nós já sabemos. Então, às vezes é mais difícil nós discernirmos uma meia-verdade do que uma mentira descarada. A gente vê uma mentira do jeito que ela é feia, a gente pega e fala, opa, isso não é verdade. Eu quero a verdade para a minha vida. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a verdade. Mas a gente também fala da palavra de Deus aqui, e a gente vê que é a loucura da pregação, é o escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vê um pouquinho por que para os judeus, pessoas tementes a Deus. Você vai ver que os que mais perseguiram os cristãos eram os judeus religiosos. Não eram os judeus que eram os pecadores. Ao contrário, os pecadores em Jesus encontraram misericórdia. Em Jesus encontraram as maiores revelações da vida deles. Veja a mulher samaritana. Então nós vemos que, às vezes até essa religiosidade, né, em si, também vai ser um problema. Porque em Gálatas 3,13, citando o Antigo Testamento, que agora me falha a memória, mas diz assim, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E para um judeu, o Messias morrer numa cruz era um escândalo, era uma coisa, não fazia sentido nenhum. Porque para eles, no entendimento deles, tinha que ser diferente. Porque o Messias era alguém santo, era alguém enviado por Deus, não podia ser maldito. Explica isso. Então nós vamos ver que, na verdade, quando nós entramos em certas situações, Deus nos deu a razão, o raciocínio. E nós devemos usar
bem usado as coisas que Deus nos deu, amém, igreja? Deus vai cobrar o nosso tempo, aquilo que a gente fez com o nosso tempo, aquilo que a gente fez com a nossa saúde, aquilo que a gente fez com a nossa família, aquilo que a gente fez com a nossa salvação, aquilo que a gente fez com a igreja onde Ele nos colocou. Deus vai cobrar todas essas coisas, porque tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição, Ele vai nos chamar e nós vamos ter que prestar contas. Amém, igreja? Isso tem que estar muito claro no nosso entendimento. E a nossa vida deve ser de tal forma vivida, como Deus fala em Isaías a respeito do seu povo. Povo que eu fiz para a minha glória. Amém, igreja? Então, aquilo que nós fazemos com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com os desafios que nós temos, nas nossas fraquezas, nas nossas forças, tudo isso deve ser para a glória de Deus. Amém, igreja? E se pela nossa razão a gente fosse procurar descrever Deus sem ter revelação, sem ter algo da parte de Deus, o homem, vou dizer assim, tentar construir através do seu raciocínio, do seu conhecimento, da sua experiência e outras coisas, uma escada que levasse para o entendimento de Deus. Na verdade, a gente não teria Deus, nós teríamos um falso Deus, um ídolo. Nós teríamos um Deus imaginário, que é bem diferente do Deus verdadeiro. E aí a gente começa a ver a necessidade de termos uma revelação de quem Deus é. Deus precisa entrar em contato com o ser humano, e Ele o fez para que nós pudéssemos conhecer quem é Deus de verdade. Amém, igreja? E é interessante, a Bíblia fala para o povo de Deus. Não estou falando até para as pessoas perdidas, para aquelas que não sabem quem é Deus. Aqui em Isaías, a passagem que eu vou estar lendo aqui no capítulo 55, Deus fala para o seu povo. Não está falando para os idólatras daquela época. Então você imagine que é pior, é diferente, ainda é maior a situação. Aqui em Isaías 55, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? E os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, a gente vê essa situação, Deus falando, olha, a minha maneira de pensar, a minha maneira de fazer as coisas é bem diferente, é em outro nível. Falando para o povo dele. Para o povo que teve, né, um certo nível de revelação até aquela época. Mas ao mesmo tempo, e é interessante que você pode viajar para a ilha mais isolada do mundo. Você vai notar uma coisa bastante interessante. Romanos 1:20 fala a esse respeito. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, falando de Deus, como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, está falando assim, ó, todo mundo sabe que há um Deus poderoso. Ninguém pode dizer, ao olhar para a criação, que não há um Deus poderoso. Agora, como é esse Deus? Como é esse Deus? A gente vai ver nas religiões, você vai ver cada Deus é diferente do outro. Características completamente diferentes. Nessa época, eu, como o apóstolo Paulo, estava falando para pessoas do mundo grego na época, né? Por exemplo, Zeus, o Deus principal, Deus poderoso, tal. Ele era infiel, conjugalmente infiel, né? Vaidoso, impulsivo. E olha só que paradoxo. Protetor da injustiça, aliás, protetor da justiça. Ele cometia injustiça, mas ele protegia a justiça
e ia contra aqueles que faziam maldade. Não batia, o caráter dele não batia. Mas é o quê? É meio que uma projeção daquilo que o ser humano é. As pessoas aqui no Brasil esbravejam que político é ladrão. Mas se puder, não paga o imposto. Se puder, passa outro para trás. Bate no carro de alguém, some da vida daquela pessoa. É uma projeção daquilo que o ser humano é. Você vai ver Hera, que era a esposa dele, né? Se escreve com H. É protetora do casamento, da família, no jeito dos gregos pensar. Mas olha o temperamento dela. Ela era vingativa e ciumenta. Né? Apolo, que era o deus das artes, era um deus bonito, talentoso, culto, mas também era vingativo e lutava, né, contra aqueles que o desafiavam. Não aceitava desafio. Então você vai vendo, e eu poderia fazer uma lista aí muito grande, porque os deuses, né, gregos eram muitos, eles eram politeístas, mas você vai vendo que era um reflexo do quê? Era um reflexo do próprio caráter das pessoas. Então as pessoas olhavam para os deuses como eles imaginavam, e ao olhar para esses deuses como eles imaginavam que tinha que ser um deus, na verdade eles estavam olhando para um espelho. Porque esses deuses tinham características humanas. Eles agiam como os seres humanos agiam. Né? E você vê, então, esses deuses eram o quê? O reflexo da própria natureza humana. E quando a gente olha só com a razão, porque os gregos, eles eram conhecidos, exatamente o que o apóstolo Paulo falou aqui, eles buscam a sabedoria. E até hoje, 400 anos antes de Cristo, houve alguns homens, Platão, Sócrates, que até hoje, a forma deles pensar, a gente nem nota, mas influenciam a nossa cultura. A gente tem uma forma socrática de ver as coisas. A gente divide as coisas de uma forma platônica. Não vou dar aqui aula de filosofia, mas a verdade é que ainda hoje aqueles homens influenciaram tão fortemente a cultura ocidental que até hoje o pensamento deles, às vezes de uma forma virada um pouquinho mais para cá, mais polida aqui, mais escancarada ali, mais escondida no outro lado, mas sobrevive até os dias de hoje. Eram grandes pensadores. Mas eles estavam errados a respeito de Deus, na grande maioria das coisas. Porque a gente olha com o raciocínio e a gente só consegue enxergar nós mesmos quando nós buscamos Deus. Essa é a verdade. No nosso raciocínio, é isso. E é por isso que a Bíblia fala, por exemplo, em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu sinto no meu coração, cuidado. Porque o coração é enganoso. Por isso que a gente tem que ter o Espírito de Deus. E mais ainda, tem que provar se aquilo é do Espírito de Deus. Né? Então, Deus, para nós, se dependesse do nosso raciocínio, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, iria agir conforme os nossos padrões. Conforme o pensamento contaminado pelo pecado que nós temos. Pela cultura que nós temos nos dias de hoje. Era assim que Deus necessariamente teria que agir. E, aliás, esse é um dos problemas quando a gente começa a querer apresentar o Evangelho. Para uns é loucura. Para outros é um escândalo. Porque as pessoas muitas vezes não estão preparadas para receber Deus tal qual Ele é. E é por isso que quando nós nos convertemos,
Temos que cuidar para que tudo aquilo que está dentro da nossa casa, que tem origem satânica, que tem origem pecaminosa, mesmo que seja uma tradição familiar centenária, tem que ser tirado. Eu sempre cito o exemplo do bezerro de ouro. O povo estava debaixo daquela montanha, em cima da montanha, Deus estava falando com Moisés. A glória de Deus era audível, visível, e o monte estava tremendo. Mas lá embaixo eles estavam adorando um bezerro de ouro, ao mesmo tempo. Explique isso. Só que aí passa todo o período em que os juízes estavam ali, 400 anos. Aí Saul vem como rei, Davi vem como rei, Salomão vem como rei. Davi e Salomão, cada um, 40 anos. Saul também ficou mais ou menos 40 anos no trono. 120 anos só de reis. Aí, por causa do pecado de Salomão, o reino é dividido. Descendente de Salomão fica com duas tribos, mais os levitas. O rebelde consegue 10 tribos. Consegue as terras melhores. O sul fica com o deserto. O norte já fica com uma paisagem melhor para, uma terra melhor para pastagem, maior, não tão montanhoso, com lago. O sul ficou com o lago salgado, Mar Morto. O norte ficou com o Mar da Galileia. Vantagem, só vantagem. Só que aí ele falou assim, olha, se eu deixar, o povo vai voltar para Jerusalém e vão aceitar novamente a descendência de Davi como rei. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir altares, uns mini templos com os altares, em vez de eles fazerem os sacrifícios em Jerusalém, pertinho assim, pertinho ali da divisa do território do outro reino, eu vou fazer um desses, e lá longe, lá no norte, para o pessoal não vir, eu vou fazer um outro, um altar para o bezerro de ouro. Interessante. Lá no Sinai, Deus mandou desmanchar aquele bezerro de ouro, mas aquele bezerro de ouro continuou no coração, geração após geração, após geração, centenas de anos. Pessoas que diziam que adoravam Deus, na verdade, tinham um bezerro de ouro entronizado no seu coração. Por que você fala isso, pastor? Porque se hoje eu trouxesse um bezerro de ouro para você adorar aqui, você não ia aceitar. Você sabe que não é Deus. Mas aquele povo aceitou. Por isso é importante. O que acontecia? Tinha a religião oficial, mas tinha aquilo que valia para eles no coração deles, na verdade. Tinha aquilo que Deus revelou e tinha a imaginação deles. Tinha aquilo que Deus tinha dito e tinha a tradição familiar deles. Por isso que muitas vezes os melhores missionários não são os da primeira geração. Como assim, pastor? A pessoa se converte e vai para a obra. Mas muitas vezes é de segunda, de terceira, de quarta geração. Por quê? Porque cada geração que serve ao Senhor vai limpando certas coisas da sua maneira de pensar e de viver e vai consagrando de fato a sua vida ao Senhor. Primeira geração, quem sabe, aceita palavrão ainda. Lá no fundo ainda aceita adultério. Fornicação. Não, todo mundo faz, é o ser humano. Está na igreja, o glória a Deus e aleluia. Nós temos que nos livrar dessas coisas, olhar para a palavra de Deus, aceitar a revelação que está aqui dentro, igreja. Amém? Então, quando nós olhamos, agora um pouquinho diferente, o que Deus fez no Antigo Testamento? Deus revelou os seus planos, os seus projetos, a sua lei, para a nação de Israel. E é interessante, irmãos,
que até o cativeiro, por centenas de anos, o povo de Israel era idólatra. Só quando eles foram conquistados militarmente, tirados da terra natal deles, levados como escravo para a Babilônia, viveram lá entre aqueles deuses e toda aquela situação lá, é que eles entenderam quem era Deus. Porque às vezes a gente não tem comparação, né? Não tem como comparar. Tem gente que cresce dentro da igreja, começa, mas eu tenho que experimentar o mundo. É que você está querendo comparar. Só que você não sabe que quem pula na lama sai sujo. Você não tem um raciocínio muito claro em relação a isso. Só quer experimentar. Não, eu vou pecar um pouquinho para saber como é. Besteira. Não faça isso não. Consagre a sua vida ao Senhor. E nós olhamos na palavra de Deus, então Deus revela a sua vontade. O povo sai da idolatria. Começa agora a religião ser voltada para o templo, lá em Jerusalém, todas essas coisas. E a Bíblia fala que na plenitude do tempo, na hora certa, Jesus vem. E a gente vê lá em São João, capítulo 1, que o próprio Deus se faz carne. E aí agora ele começa o que? Além de ter revelado sua lei, um monte de coisa, Deus revela o seu caráter. Deus revela quem ele realmente é. A gente começa, o ser humano pode começar a olhar. Agora, se dependesse da nossa imaginação, jamais nasceria de uma família pobre. Ele era para ser da descendência de Davi, família mais rica. Jamais iria ser de uma família pobre e sem influência. Jamais nasceria num estábulo. Ele ia nascer num palácio, em algum lugar. Nunca ia ficar num bercinho. O pessoal pegou a palha que era dos bichinhos ali, na manjedoura, ajeitou, colocou o nenenzinho ali. Jamais. Não ia morrer crucificado nunca. Nunca. Na nossa imaginação, na imaginação do povo de Israel, a gente conhece a história do Evangelho. Mas será que na nossa imaginação, naquilo que depende do nosso raciocínio, não, ele vem para vencer, ele vem para isso, ele vem para aquilo. Nunca a gente iria permitir acontecer o fato dele ser crucificado. Por quê? Porque certamente é loucura para os gregos. Porque para eles, no raciocínio deles, era assim, olha, o espírito é bom, e cuidado para você também não ter esse tipo de pensamento. O espírito é bom, a carne é má. Portanto, uma vez que você venceu a carne, não faz sentido nenhum a carne ressuscitar de novo. Você já venceu essa fase. A parte ruim foi vencida. Agora, a parte boa está aí, o espírito. E aqueles que acompanharam os meus estudos, ou que ouviram mensagem suficiente, já ouviram falar dos gnósticos, que eram gregos que se apropriaram da doutrina cristã que interessava para eles, porque fazia sentido para eles. Só que Jesus não tinha vindo em carne. E a Bíblia até fala que aquele que é do Senhor, aquele que não tem o espírito de anticristo, aquele que não é perturbado espiritualmente, vai dizer que Jesus Cristo veio em carne. Por quê? Porque eles só conseguiam acreditar que Jesus tinha vindo em espírito. Não fazia sentido para eles. Morrer e ressuscitar nunca fazia sentido. Só que eu quero te dizer para você que essas suas mãozinhas, esses seus pezinhos, esse seu corpinho é importante para Deus. Deus não quer só o coração, me desculpe eu falar assim, senão ele ressuscitava o seu coração no último dia. Ele comprou você corpo, alma e espírito. Também não faz sentido. Ele fez o mundo material.
E quando ele fez o mundo material, ele fez Adão, Eva, todas as coisas, ele olhou e disse, e ele viu que era muito bom. Então quero dizer para você que, apesar da gente com essa carne contaminada com o pecado, a gente às vezes tem uma luta muito terrível. Quando Jesus, completar a obra dele, essa carne aqui vai ser uma bênção para você. Esse teu corpo que vai morrer, vai se decompor, vai ressuscitar. Ele se preocupa com o seu corpo. E você com esse corpício, com esse seu corpinho, você vai ter um novo corpo. Um corpo que não vai mais se corromper. E você com esse corpo vai estar para sempre na presença de Deus. Amém, igreja? Então, não fazia sentido ele morrer crucificado. Ao contrário, como que ele iria, se ele viesse, como que ele faria? Ele venceria pelo seu grande poder, pela força dele. Ele iria fazer a coisa acontecer com autoridade. Ele iria fazer com que, todo mundo tivesse que se curvar diante da grandeza dele. Para salvar as pessoas, ou seja lá o que for. Mas olha só o que o versículo 25 do primeiro capítulo de 1 Coríntios diz. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza, aqui se fala de loucura, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui ele está falando sobre aquelas coisas que causam escândalo, que causam estranheza, que causam problema, que são difíceis de engolir por causa da nossa cultura, por causa do nosso jeito, por causa da nossa forma de pensar. Mesmo nessas coisas, Deus é mais poderoso. Na fraqueza dele, ele é mais forte. Na loucura que parece a pregação, essa loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque quando se trata de Deus, as medidas são diferentes. Então, quando nós olhamos essas realidades, eu quero dizer para você, é exatamente por causa disso que nós precisamos de revelação. Deus tem que mostrar para o ser humano quem ele é. Amém, igreja? Deus precisa revelar ao ser humano quem ele é. E para isso, através do tempo, através da história, Deus tem falado através de profetas, através de símbolos ou sombras, como por exemplo os sacrifícios que eram feitos no templo, indicando que ele seria o nosso sacrifício, as obras que Jesus fez, as profecias que ele cumpriu, e outra coisa, a sua ressurreição. Porque de fato ele morreu. E o que distingue ele de todos os seres humanos é a sua ressurreição. Ainda mais, ele falou que ele iria morrer. E que era necessário que ele iria morrer. E que ele iria dar a sua vida. Mas que depois ele a tomaria de volta. Qualquer um fala isso. Você pode contratar alguém, você não precisa nem pagar. Fala, vamos combinar um negócio aqui? Você fala essas coisas. E a pessoa papagueia. Fala essas coisas. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. O grande problema é cumprir. O grande problema é cumprir. Então, até nisso, até na sua morte e na sua ressurreição, nós vemos a sabedoria de Deus. É diferente do que nós queríamos, é diferente do que nós imaginamos, mas ele faz isso na sua infinita sabedoria. Nós vemos, de repente, Filipenses 2, 5 a 8 fala a esse respeito, não vou ler por causa do tempo. Vemos que Jesus abre mão da sua grandeza, da prerrogativa da sua divindade. Ele abre mão da sua majestade. Ele abre mão de todas essas coisas e é obediente até a morte, e morte de cruz. Jamais, irmãos, essa não era uma história que iria conquistar multidões.
Essa não era uma história para convencer as pessoas. Não estou falando nada contra ou favor, mas não era fazer propaganda de picanha para as pessoas desejarem isso. Não tinha nada de desejável, nem a mensagem que ele tinha, nem a vida dele. Ao contrário, ele foi rejeitado. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Porque não fazia aquele clique. Não era conforme o que ele tinha imaginado, pensado e talvez até desejado. Mas a verdade é que quando ele estava lá sendo pequeno, quando ele estava sendo servo, foi através da pequenez dele, da servitude dele, do fato dele entregar a sua vida, é que ele venceu todas essas potestades espirituais da maldade e mais ainda, mostrou através da vida dele que sim, é possível vencer essa natureza humana que nós temos. Ele participou dessa condição humana e por causa disso é um sumo sacerdote que está à altura daquilo que nós precisamos. Ele pode entrar lá no céu e interceder por nós, como diz Hebreus 4, versículo 45, se não me engano, ou 4 e 5. Aliás, versículo 15, perdão. E mais ainda, com a sua humildade, com o seu andar, justamente com quem? Com alguém como Marta e Maria, com alguém como Maria Madalena, com a mulher samaritana, com pessoas como Zaqueu, e tantas outras pessoas com as quais ele andou rodeado, e não pecou, ao contrário. A gente tem que cuidar muito com que companhia a gente anda, porque a gente é fraco, a gente é falho. Mas ele andava com pessoas a ponto de ser criticado. Se esse fosse mestre mesmo de Israel, se esse realmente fosse profeta, se esse fosse um homem de Deus, as pessoas abriam a sua boca para falar mal. Só que tem uma coisa interessante. Ele de fato era a luz que alumia todos os homens. Porque quando ele entrava em contato com essas almas, na negritude do seu pecado, elas eram iluminadas, eram transformadas. Na sua humildade, na sua pequenez, mostrou o verdadeiro caráter de Deus. E é por isso que João, ao ter conhecido Jesus, pode falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é revelação, gente. Porque as pessoas estavam esperando um grande, todo-poderoso, isso, aquilo, se ele aparecesse, a glória dele ia consumir o pecador. Mas o que eles não esperavam era um Deus que foi ao encontro da ovelha perdida, do pecador necessitado, daquele que não tinha solução, daquele que estava perdido, condenado. E ele foi lá, e a Bíblia fala que ele veio para desfazer as obras do diabo. Isso é revelação, igreja! Nós precisamos da revelação, porque senão Deus é só um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Um Deus todo estranho, porque é contaminado pelo nosso pecado, pela nossa maneira de enxergar as coisas. Mas quando nós começamos a olhar o Deus que a Bíblia revela, nós descobrimos um Deus que nos descontamina do pecado, um Deus que nos tira do lamaçal e nos coloca sobre uma pedra, e nos coloca em terra firme, um Deus que transforma as nossas vidas, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus que é grande, mas é pequeno o suficiente para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Jesus, glorifica um pouquinho o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Como é necessário termos a revelação de quem Deus é, igreja.
Mas tem muita gente que se agarra à sua maneira de pensar e não abre mão. Você está perdendo. Você está perdendo. Você está perdendo tempo. E você está perdendo conhecer um Deus extraordinário. Um Deus apaixonante e apaixonado. Tanto é que quando você fala desse período de morte dele, você fala da paixão de Cristo. Porque ele fez por amor. Não tinha ninguém que conseguiria forçar ele. E ele veio ser pequeno, ele veio ser limitado, nascer, conforme o profeta falou, em Belém de Judá. Como Deus tinha falado já no Jardim do Éden, ser descendente da mulher. Ele veio ser bem diferente do que as pessoas pensavam, imaginavam. Para que, na fraqueza e na pequenez, na humildade, vencesse. Ele não precisa, meu Deus é tão poderoso, que ele não precisa usar do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade, para impor nada. Ele conquistou o nosso coração por causa do seu amor, que ele provou para cada um de nós. Aleluia! Se ele tivesse vindo com um exército poderoso, ele poderia impor por um tempo o seu regime de terror, porque nós continuamos, sendo fracos e pequenos e pecadores. Mas naquele grande dia, quando nós formos louvar ele, nós vamos fazer não porque estamos com medo. É necessário ter temor do Senhor. Tem muita gente que se perde porque ama a Deus, mas não teme a Deus. A Bíblia fala: temei a Deus e dai-lhe glória. Mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus tão extraordinário, tão maravilhoso. Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Se humilhou apesar da sua majestade. E nos salvou apesar de não precisar de nós. Quantas vezes eu já me perguntei, e perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em nós? Para que o Senhor viesse com tanto amor e nos salvasse. O que o Senhor viu em nós? Mas a grande maioria dos que estão aqui, talvez de quem está assistindo, nós podemos falar uma coisa assim. Tem um hino. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar. Eu sou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, aleluia. Louva um pouquinho a Deus nesse instante. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus de bondade e de misericórdia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia.
Senhor Jesus, a tua igreja te ama, a tua igreja te adora. O Senhor tem sido tão bom, tão misericordioso com as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Deus tem sido bom, amém, igreja? Quero dizer para você, nós precisamos da revelação que está contida nesse livro. Você pode ser inteligente, você pode ser sábio, você pode ser religioso, você pode ser uma pessoa boa, mas você ainda precisa conhecer quem é Jesus e como é Jesus. E Ele quer ainda hoje salvar. Ele ainda hoje ama o pecador. Ele ainda hoje levanta o que está caído. Ele ainda hoje transforma vidas. Ele ainda hoje batiza com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda hoje Ele salva e purifica e nos lava dos nossos pecados com o seu sangue precioso. Vamos ficar em pé nesse instante. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai Celestial, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E eu venho pedir agora, Senhor, que o Teu Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha estar operando e transformando situações. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Queremos, Senhor Jesus, preparar o nosso coração para a ceia desta noite. Possamos, ó Pai Celestial, em memória daquilo que o Senhor fez, Senhor Jesus, estar prontos, um coração alegre, feliz, contente, discernindo o que significa o Teu corpo. Pai Celestial, ajuda-nos nesta noite. Eu quero viver melhor para Ti, porque o Senhor fez grandes coisas. O Teu caráter, Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia são o motivo de nós estarmos aqui. E com certeza também vai ser o motivo se daqui a 10 anos ainda estivermos caminhando nesse caminho. É a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua bondade. Senhor meu Deus, muito obrigado por este culto, por estas vidas que aqui estão. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, uma vida agradável ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Meus queridos irmãos, eu vou estar encerrando agora esta live. Deus abençoe você. Se você gostou, peço a você que você compartilhe. Eu vou estar desligando, mas outras pessoas vão poder então também assistir essa mensagem. Se você quiser vir nos visitar aqui em Curitiba, na rua Professor José Maurício Higgins, 1280, você é mais do que bem-vindo, pertinho do supermercado Condor da Vila. Deus abençoe.